Boa tarde a todas e todos. A gente vai para a última mesa dessa jornada, depois tem a conferência de encerramento. Essa mesa vai tratar das responsabilidades éticas diante de vidas precarizadas. Quem começa o trabalho é a Leila, que é psicanalista, membro do EBEP. Então, boa noite, eu já estou de noite, mas boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiro ao EBEP pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. O título do meu trabalho é uma referência a uma frase do Freud meio distorcida, que é: quando tudo está dito, é impossível fazer política em absentia ou em efígie. Não está? Não está ouvindo. Não, os microfones são todos, eles devem funcionar todos. Se tem algum problema, tem que resolver ali. Tá melhor? Tá. Eu troquei de microfone, viu? O outro não tá bom. Então, esse trabalho, eu vou ler por causa da questão do tempo, mas vou tentar ler com calma. Esse trabalho nasce de uma inquietude em relação à responsabilidade ética que temos como psicanalistas e pesquisadores diante das questões sociopolíticas de nosso país. Birman, num texto sobre a leitura de Foucault acerca das transformações políticas no Irã, discute, entre outras coisas, o papel da filosofia na atualidade. Mostra que foi a partir da leitura do texto de Kant sobre o iluminismo que Foucault marcou a alteração operada por Kant quando passou a inscrever seus textos não mais no espaço restrito da universidade, mas também no espaço público da mídia, tendo assim inaugurado um trabalho efetivo de jornalismo filosófico. E prossegue mostrando que quando Foucault, em maio de 78, propõe ao jornal Corriere della Sera a constituição de uma equipe de intelectuais repórteres, ele buscava realizar um trabalho de campo no local do conflito, no caso do Foucault, o Irã, e repetiu o gesto teórico kantiano de afirmar a importância do trabalho da filosofia centrar-se na atualidade. E eu cito Foucault: é necessário assistir ao nascimento das ideias e à explosão de sua força, e isso não nos livros que as enunciam, mas nos acontecimentos nos quais elas manifestam a sua força, nas lutas que nos conduzimos pelas ideias contra ou a favor delas. E avançava na sua convocação aos intelectuais para a participação efetiva no campo político-social. E eu cito Foucault: não são as ideias que movem o mundo, mas é justamente porque o mundo tem ideias e porque as produz muito continuamente que ele não é conduzido passivamente por aqueles que o dirigem ou por aqueles que queriam lhes ensinar a pensar de uma vez por todas. Faço essas considerações iniciais para justificar o lugar das ideias que apresentarei a seguir, que não deixam de apresentar aspectos jornalísticos. Desde a eleição de Bolsonaro e Witzel, a crescente violência de Estado colocou-nos numa situação de total desamparo, diante dos acontecimentos que se sucedem, ainda que, e isso é fundamental, esse desamparo seja muito desigualmente distribuído entre a população. Apesar de havermos constatado que o neoliberalismo, no seu aspecto produtivo, de novas formas de subjetivação, invadia celeremente a cena social e os nossos consultórios, não imaginamos que suas consequências políticas nos atingissem de forma tão imediata e avassaladora. Há muito sabemos e sabíamos do baixo clero, dos anões do orçamento, da bancada BBB no nosso Congresso, mas subestimávamos seu poder. E então ficamos estarrecidos com o espetáculo dantesco do impeachment. Há muito sabíamos também da penetração das milícias no âmbito do Estado. Uma das nossas frágeis apostas foi a de que as políticas dos últimos governos de esquerda estariam conquistando espaços estáveis, incluindo no campo da cidadania, algumas minorias e, principalmente, setores que até então estavam abaixo da linha da pobreza. Acreditamos que isso seria suficiente para garantir a estabilidade e, quem sabe, o avanço da democracia. Essa aposta, autocentrada, cômoda e otimista, estava equivocada.
No entanto, o que não vimos ou não quisemos ver é que o Estado sempre foi e continua a ser ausente nas periferias de nossas cidades, tanto em termos de ações ligadas ao bem-estar social, à cultura e à educação, como principalmente em termos de espaços e ações capazes de produzir laços sociais e fomentar a participação política. O Estado sempre foi ausente e cada vez mais a sua única e constante presença é a da repressão, da violência policial, além do conluio com grupos criminosos. Frente a essa derrota eleitoral, me espanta que nós, psicanalistas, cujo trabalho consiste em grande parte em produzir na experiência analítica uma responsabilização dos sujeitos por suas escolhas na vida, nós mesmos tenhamos nos colocado tão candidamente surpresos com a situação política atual, como se não tivéssemos nada a ver com a sua gestação. No caso do Rio de Janeiro, em particular, é espantoso como fomos aceitando como algo normal a repartição cada vez mais marcada da cidade em bairros, zonas de cidadãos, e em favelas, corpos matáveis. O campo de refugiados, a guerra civil, está aqui bem ao lado, e nós nos emocionávamos com a guerra na Síria e com os refugiados do Mediterrâneo. Quando eu era garota, sempre me chocava com os relatos sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, a história da Anne Frank. E eu me perguntava, como deixaram isso acontecer? Como os campos existiram nas periferias das cidades que seguiam até com a vida normal e ninguém fazia nada? Será que não sabiam? Eu sei que há rios de tinta tentando explicar isso e produzindo saber, mas minha questão é justamente essa: a posição e principalmente a ação dos intelectuais diante dos acontecimentos. Butler, em seu livro Corpos em Aliança e a Política das Ruas, mostra que, a despeito de tudo que já se escreveu sobre a Palestina, há um equilíbrio perverso, uma normalidade estabelecida entre a ação destruidora e permanente de Israel e a ação paliativa pela atuação das ONGs internacionais. Nessa dinâmica, nesse equilíbrio em que se normaliza a violência e a exclusão, proliferam no mundo e entre nós os campos de concentração a céu aberto. Na atualidade, reclamamos da pobreza do pensamento, do desprezo pelo discurso e da manipulação dos afetos na cena política. Parece que agora qualquer história pode ser revista e recontada, ignorando fatos materiais, lutas e conquistas de grupos excluídos que estavam começando a ter voz. No entanto, talvez essas insurgências contra verdades estabelecidas, para além das manipulações das fake news com intuitos eleitorais, estejam falando da captura política de uma insubmissão anárquica contra um discurso de classe, detentor de verdades, que passou ao largo das condições precárias de grande parte da população brasileira e sempre manteve intocados os níveis vergonhosos de desigualdade social. A pobreza no Brasil sempre foi criminalizada e a distribuição de renda segue reafirmando a existência de cidadãos plenos, tendo como contrapartida a transformação de boa parte da população em corpos matáveis. Butler mostra em diversos textos que o reconhecimento dado a uma parcela da população em um país se dá sempre às custas da exclusão de outros. Então, o povo, ou a soberania popular, que caracterizaria uma democracia, constrói-se nesse jogo de forças definidos pelo reconhecimento de vidas que merecem ser pranteadas em detrimento daquelas que não contam. Retorno, então, à minha questão. Ela vem de um incômodo em relação à nossa classe social, em relação a nós, psicanalistas. Seja no consultório, seja na produção intelectual, participamos da construção de um discurso crítico e supostamente antinormativo, capaz de problematizar certas situações subjetivas, abrindo espaços para pensamentos singulares e incidindo positivamente na realidade. Por que esse discurso é socialmente tão pouco efetivo? Por que não se transforma em prática política? Refaço, então, a minha pergunta da juventude. Como é possível que exista esse fosso entre pensamento e a prática, entre o discurso e a ação? Desde a eleição de Bolsonaro, junto com alguns colegas do coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia, procuramos tomar contato com bairros da cidade nunca antes frequentados por nós, zonas de absoluta exclusão social.
Uma entre as inúmeras perguntas que nos movem é: por que boa parte dessa população excluída e matável votou a favor dos seus matadores? No início desse movimento, e ainda hoje, escuto colegas afirmarem que não precisamos ir até lá, que não nos falta informação do que acontece nas periferias. Isso é parcialmente verdade, se pensarmos com uma cabeça cartesiana e dentro de uma suposta neutralidade. Hoje em dia, a circulação de informações, imagens e vídeos sobre a atuação selvagem e violenta da polícia, das milícias e do tráfico nas favelas está disponível para quem quiser ver. Porém, saber das notícias no conforto do WhatsApp dos nossos celulares é radicalmente diferente de ouvi-las de quem é o foco da notícia. Por exemplo, na aproximação das lideranças das favelas, feita por nossa colega Mariana Molica, participei, junto com alguns colegas do nosso coletivo, de um seminário geral do coletivo Parem de Nos Matar, no qual ouvimos relatos terríveis e perversos da situação de violência de Estado em muitas favelas, e ouvimos também a formulação de que esses sujeitos, protagonistas das causas das favelas, não desejam ajuda. Eles desejam aliados, desejam cooperação, desejam convívio. A favela tem modos próprios de resistência e tem uma potência e alegria que talvez nos sejam desconhecidos. Aprendemos muito escutando-os sobre eles e sobre nós mesmos. O coletivo Parem de Nos Matar tem um grupo de WhatsApp no qual fomos incluídas e, a partir de então, participamos de conversas relatando a violência e a crueldade da polícia. É muito diferente participar desses relatos aflitos em tempo real, de pessoas que conhecemos em nossos contatos recentes, ao invés de receber registros esparsos pela rede. É direto, é intenso, atinge os nossos corpos, mostrando igualmente a nossa impotência e nos convoca à ação. Em outra iniciativa, através da colega Renata Costa Moura, nos aproximamos do trabalho da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho fundamental realizado por uma equipe afinada e corajosa, coordenada pelo ouvidor Pedro Strozenberg, num projeto que, fazendo o circuito das favelas, visa esclarecer as pessoas sobre seus direitos, desnaturalizando a violência ao ouvir esses relatos. Através dessas experiências, adquirimos a percepção fundamental que sustenta a importância de nossa presença no aqui e agora das situações. Importância destacada por Foucault, mas também passível de ser deduzida das leituras de Butler. Constatamos que as lideranças são, em grande parte, femininas e fazem questão de demarcar a sua distância dos políticos e de todas as autoridades. São mulheres que têm suas vidas atravessadas pela violência do Estado. Perderam filhos, tiveram suas casas invadidas e saqueadas pela polícia, vivem no meio do tiroteio suas rotinas mais cotidianas, como, por exemplo, levar os filhos na escola. Elas mesmas destacam a diferença da ação das mulheres que estão no olho de furacão. Dizem que a coragem está com elas, e, em geral, não está com os homens, mas não sabem explicar o porquê dessa situação. Moradoras da favela de longa data, em torno de 30, 40 anos, não querem sair do lugar ao qual são ligadas por inúmeros laços afetivos. Entre elas, há pessoas qualificadas, moradoras que conseguiram ultrapassar os muros e chegar à universidade. Numa visita ao Complexo da Maré, que é considerado uma favela privilegiada, porque as favelas são muito diferentes umas das outras, embora às vezes para a gente pareçam uma unidade, né? Numa visita dessas, eu ouvi uma moça com um olhar perdido, que me marcou muito, ela dizer: a gente vê a UFRJ do outro lado da linha vermelha, tão perto e tão longe. Pergunto-me, por exemplo, por que não temos um colégio de aplicação da UFRJ no Fundão? Seria tão difícil ou é uma questão de vontade política? As pressões às que estão submetidas as diretoras de escolas públicas, mulheres na sua maioria, são terríveis. As operações policiais são realizadas sempre no horário escolar. As diretoras, para serem autorizadas a suspender as aulas, devem avisar a Secretaria de Educação utilizando o telefone da escola. E muitas vezes, para chegar até a escola fazer isso, para tomar essa providência, elas atravessam o tiroteio que já está em curso. Além disso, como algumas famílias recebem Bolsa Família,
necessitam comprovar a presença das crianças na escola. E então, muitas mães expõem seus filhos ao tiroteio com receio de perder o auxílio. Enfim, se conto tudo isso, é para tentar passar a vocês o impacto de ouvir esses relatos imersos num ambiente carregado de tensão e desespero. Não saímos incólumes, há uma diferença brutal nesse contato direto. Butler, discorrendo sobre a função crítica de reuniões e assembleias transitórias, movimentos de ocupação que ocorrem inesperadamente, destaca o caráter performativo da representação corpórea estabelecida. Pois essa representação tem uma significação para além do que é dito. Por mais importante que seja o discurso, a própria reunião dos corpos exprime uma questão política, que extrapola o discurso, pois nenhum corpo é sozinho, há relações diretas entre os corpos. Além disso, quando aborda as diferenças que existem, a Butler, quando aborda as diferenças que existem no direito dos indivíduos de circularem no espaço público, já que nem todos podem circular livremente da mesma maneira, sem ameaças, Butler afirma o caráter inseparável da constituição de um eu em relação ao nós, do qual faz parte. Cada eu traz o nós junto, diz ela, e eu cito, podemos dizer que existe um grupo, se não uma aliança andando ali também, estejam eles ou não à vista. É claro que é uma pessoa singular que caminha, que assume o risco de caminhar ali, mas é também a categoria social que atravessa esse jeito de andar e essa caminhada particular, esse movimento singular no mundo. Se há um ataque, ele visa o indivíduo e a categoria social ao mesmo tempo. Ainda segundo Butler, eu cito, esse movimento ou inércia, esse estacionamento do meu corpo no meio da ação do outro, não é um ato meu ou de outros, mas alguma coisa que acontece em virtude da relação entre nós, surgindo dessa relação, usando frases equívocas entre o eu e o nós, buscando a uma só vez preservar e disseminar o valor generativo desse equívoco. Uma relação ativa e deliberadamente sustentada, uma colaboração distinta de fusão ou de confusão alucinatória. Embora nas reflexões de Butler a defesa dessa estratégia esteja referida à presença de corpos invisíveis se fazendo visíveis na assembleia de corpos em locais não autorizados, creio que devemos também pensar na recíproca, na presença de nossos corpos, hiper-reconhecidos como cidadãos, nos territórios riscados do mapa da cidade. Muitas vezes, ao sair dessas visitas, minha fantasia era de estar num daqueles filmes da Segunda Guerra Mundial, em que vemos os soldados confinados em trincheiras enlameadas, ao sabor da artilharia pesada, sabendo que não têm a menor ingerência sobre o seu destino, que dependem apenas da sorte. Tive a sensação terrível de haver entrado na trincheira, escutado o desespero das pessoas e ter saído de lá com a impotência nas mãos. Ao retornar à zona sul do Rio de Janeiro, me invadia uma estranheza de haver estado na guerra e ter escapado incólume desse destino por puro acaso. As eventuais queixas que circulam entre nós de que a cidade está violenta sempre me pareceram excessivas, mas agora me parecem escandalosamente cruéis e alienadas. O nosso medo me parece ridículo. Não sabemos o que é uma violência que corrói o ser e nem o que é realmente ter medo diariamente, 24 horas por dia dentro da sua própria casa. É preciso experimentar essa estranheza radical para não naturalizar a guerra. E a guerra está logo ali, muito perto de nós. É preciso se espantar, agir. Obrigada. Eu só queria mostrar um segundinho de um texto, de um vídeo que está no site da Defensoria Pública e que exprime bem isso que eu disse. As pessoas vieram espontaneamente contar relatos que na realidade a gente já sabe que acontecem, né? Mas é muito forte quando você se depara com aquela pessoa contando a sua realidade. É diferente de você saber o que acontece. É muito forte quando aquela pessoa chega com a filha no colo e fala,
O policial do shopping vem aqui, dá um tapa na minha cara e eu tô com a minha filha no colo, né? Falando que se a minha filha não calar a boca, né, ele vai matar a minha filha, enfim, né? Isso me destrói de uma tal forma, né? Essa suspensão do direito, né? Essa inexistência do direito, né? Que existe na favela. Estar nos espaços é tentar mitigar um pouco a ação violenta da polícia na comunidade. Mas para mim, assim, é devastador. Eu não tenho outra palavra para falar. É devastador. Obrigada, Leila. Eu passo a palavra agora para Priscila de Magalhães, psicanalista e membro do EBEP. Bom, Leila, te agradeço essa imersão no real presente. E o meu trabalho, afinal, ele fala do futuro. Eu estava numa outra mesa que tratava do neoliberalismo e qual futuro, né? Mas já falava do contato com as vidas precarizadas, como é o tema dessa mesa, né? E, na verdade, se eu trago questões, trago de muito antes. Ontem me deu uma sensação muito estranha de ser ancestral de mim mesma. Porque... Enfim, é lá de trás, sabe, que essas questões têm que ser trazidas para ver por que se participou de movimentos de tortura nunca mais, dos presos políticos e tal, e essa realidade ao lado, né, tortura sempre mais, né? E essa conversa não se fez, né? Está se fazendo agora pela pressão do acontecimento de virada que foi do ano passado para cá, a eleição, e essa surpresa que a gente não devia ter tido, mas a gente ainda está digerindo, né? Então, eu acho muito importante, eu quero agradecer à Comissão da Jornada por ter podido reunir tantos trabalhos importantes e, principalmente, por ter trabalhado para essa aliança, para que possamos pensar juntos, com muitas diferenças entre psicanalistas e trabalhadores de saúde mental e as resistências populares, né? Porque, como eu estava dizendo ontem para o Cuca, a gente de resistência entende muito pouco. O que a gente de resistência política, né? A gente entende de resistências ao desejo, da resistência francesa, sei lá o que mais, mas de resistência política na atualidade a gente vai ter que aprender, né? A gente vai ter que aprender com quem tem experiência, seja os indígenas que têm 500 anos de experiência, seja o povo das comunidades, o povo negro, os perseguidos atuais aqui do nosso lado. Então, o que é resistência democrática, o que é democracia, tudo isso tem que ser repensado, porque não é bem o que a gente achava que é. Então, o meu trabalho se chama Qual o Futuro Possível, e ele foi inspirado inicialmente, é engraçado, eu também percebi isso depois, não foi um propósito anterior, ele é baseado em ativistas políticos, né? Contribuição de ativistas, não de teóricos, acadêmicos, mas na contribuição de ativistas políticos. Isso acho que coincide com o que o Franz Manata estava falando, de que resistir é agir, né? Então, qual é a ação política e qual é, nesse caso, o que tem de retorno para a psicanálise das ações políticas, né? Que também é política, mas, enfim, como se faz esse movimento. Então, eu vou lá atrás mesmo, né?
A frase pichada nos muros de Paris em maio de 68, sejam realistas, exijam o impossível, dava forma a uma política desejante que reivindicava a imaginação no poder e apostava na força real do desejo para fazer existir novos modos de vida. Foi considerado um acontecimento, no sentido formulado por Deleuze e Guattari, para marcar a abertura de um novo campo do possível, não previamente imaginado ou previsto em sua magnitude. Os novos modos de vida que se anunciavam eram expressos, nas palavras desses autores, anunciavam novas relações com o corpo, o tempo, a sexualidade, o ambiente, a cultura e o trabalho. No entanto, já em 1984, eles reconheciam e lamentavam que aquele acontecimento não tenha podido reconverter toda a sociedade. Ressaltavam, no entanto, que o acontecimento como tal não poderia ser considerado ultrapassado. E realmente não poderemos considerá-lo ultrapassado, pois o possível que então se abriu converteu-se, ainda que não de forma total, em novas relações com o corpo, com o tempo, a sexualidade, o ambiente, a cultura, o trabalho, que se desenvolveram em movimentos diversos e que hoje estão sob a ameaça de forças reacionárias. O que hoje podemos considerar ultrapassado de fato é o horizonte da revolução, na medida em que pensava e buscava efetivar um possível antevisto como pré-determinado e em formas idealizadas impostas para toda a sociedade. Em janeiro de 2001, o primeiro Fórum Social Mundial convoca a mobilização em torno da afirmação: um outro mundo é possível. Afirmou-se assim um possível não pré-determinado. Não foi proposto como um mundo melhor, em consonância, talvez, com a percepção, não necessariamente consciente, de uma tendência que já revelava o futuro de um mundo pior. No mesmo ano, acontece o 11 de setembro, que inicia a guerra terrorista contra o terror e anuncia o fim da democracia liberal. Hoje, a mudança de regime provocada pelas forças que assumiram o poder do Estado brasileiro aposta no controle real da imaginação coletiva e das forças desejantes pelas técnicas de manipulação e influência herdadas do marketing publicitário e aliadas ao salvacionismo fundamentalista ao serviço de poderes autoritários e opressores. Não sabemos o que nos espera no futuro. No presente, acho que já sabemos. Nem só o futuro longínquo, o futuro muito próximo, hoje mesmo, talvez amanhã. O que pode nos acontecer? Sempre uma possibilidade de dor e morte a cada esquina, a cada má notícia, a cada voo do helicóptero e parece que agora dos drones também. A duras penas, procuramos manter no dia a dia a curiosidade, a perspicácia e a persistência para desencavar os possíveis horizontes que se escondem entre as sombras do presente. As forças coletivas de agenciamento e desejo por outros e melhores mundos estão sob a mira de fuzis e forçadas à autoproteção. A solidariedade deve se fazer a céu aberto, desde que a potência experimentada pelas forças de conexão e comunicação das redes sociais informatizadas revelou seu lado sombrio e sinistro de controle e totalitarismo. Claro que ainda existe possibilidade de uso das redes sociais, mas elas estão sob controle. Com a ascensão dos regimes autoritários e totalitários, no Brasil e em outros laboratórios implantados em pontos estratégicos do planeta, a questão de que nada pode estar fora do controle hegemônico se radicaliza pelas políticas de extermínio que se voltam contra as populações e as formas de vida consideradas como as que devem ser combatidas ou impedidas de existir. A biopolítica, analisada por Foucault, está sendo suplantada pela necropolítica, conceito formulado por Achille Mbembe. Nesse cenário, as forças de resistência, que explodem inicialmente nos movimentos de indignação e protesto, exigem a criação de formas de organização e autodefesa que possam fazer frente aos poderes dominantes em defesa da vida e das formas de vida, duramente conquistadas pelas mulheres, pelo movimento negro, pelas populações LGBTIs e pela resistência secular dos povos indígenas. Entretanto, as questões postas à resistência de poderes populares exigem produzir análises que possam ir além dos bons propósitos ou de um otimismo ingênuo. Como buscar entender hoje as bases materiais, econômicas, políticas e culturais dos processos de subjetivação na atual fase do capitalismo, em que estão em jogo os embates entre as forças de destruição e a defesa da vida?
Aí eu vou tentar traçar um panorama muito geral dessa conjuntura macro do capitalismo na fase atual, recorrendo não a nenhum teórico, porque não é uma área minha de competência, mas vou recorrer ao artigo de um amigo num blog da internet, Leon Aires, em que ele analisa o desenvolvimento do capitalismo distópico. Ele localiza entre as décadas de 70 e 80 do século passado a consolidação do capitalismo rentista em crescente oposição ao capitalismo desenvolvimentista. Sobre o capitalismo desenvolvimentista e sua articulação com a social-democracia, mostra que após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu-se o pacto social pelo qual a classe dominante retornaria para os trabalhadores parte da mais-valia apropriada na produção de riquezas, cabendo às classes trabalhadoras substituir as lutas revolucionárias pela negociação de melhorias de vida. Nessas negociações, o trabalho assalariado tinha uma força real, pois ocupava posição relevante entre as forças produtivas. Sem produção e consumo de bens e serviços, não haveria acumulação de capital. Essa situação se inverte com a ascensão do capital financeiro rentista. Nessa fase, como diz Aires, o capitalismo começa a prescindir das forças produtivas para alavancar a acumulação de capital. Através das grandes corporações financeiras, geram investimentos em papéis, que geram mais investimentos e lucros, sem que haja nenhuma contrapartida em produção. É o capital financeiro gerando apenas capital financeiro. Surgem assim o que Aires denomina os novos donos do mundo. Imperadores que, através das suas grandes corporações, dominam e sugam o sangue de uma série de países. No início do século XXI, os novos donos do mundo tinham cerca de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares para comprar à vista o que quisessem. Isto é cerca de 25 vezes o PIB do mundo. É nesse sentido que o neoliberalismo e o capitalismo financista prescindem parcialmente das forças produtivas do trabalho humano. Já há muita riqueza acumulada, é só drenar continuamente para as veias das grandes corporações. Por sua vez, diz Aires, a robotização, a tecnologia da informação, a interação entre os equipamentos e outros avanços tecnológicos já são instrumentos de acumulação de um novo tipo de capital que, no limite, está prescindindo do próprio ser humano. Estes podem ser descartados como objetos inúteis se não se tornarem o novo capital. Nesse contexto, os contingentes de vidas matáveis, como diz Agamben, vidas que não importam, se expande a níveis assustadores. Entre nós, a licença para matar pretende dar cobertura legal a práticas há muito exercidas pelos grupos de extermínio e estimula a violência policial. A guerra ao terrorismo se transforma em terror de Estado. Em todo o planeta, a morte de civis nas guerras, os assassinatos de pobres nas cidades, a fome e a desnutrição infantil crescem sem controle, fomentadas pela indústria armamentista. Ganham força os racismos, a intolerância com as diferenças de crença, de gênero e opção sexual, recrudesce novamente o machismo e o feminicídio, os assassinatos da população LGBTI e ressurgem os movimentos nazistas. É sobre esse mesmo cenário que Achille Mbembe cria as noções de necropolítica e necropoder. Essas noções são criadas para pensar as formas pelas quais as categorias de soberania e da biopolítica propostas por Foucault se exercem nos contextos do estado de exceção e do estado de sítio, formas contemporâneas e não transitórias de subjugação da vida ao poder da morte. Como parte desse contexto, cresce o controle político e econômico pelas redes cibernéticas. A nova linguagem dominante é algorítmica. Aires ironiza a antiga imaginação que antevia o perigo dos robôs humanoides um dia se virarem contra a humanidade. E acrescenta, os robôs que dominarão a humanidade já existem, estão dentro dos celulares, e por trás deles há apenas seres humanos e softwares. As pessoas vivem diante de seus celulares e não sabem que estão sendo dominadas por robôs. Eles monitoram a vida das pessoas, conhecem seus costumes e desejos, sugerem produtos baseados em seus símbolos e muitas vezes as hipnotizam. Além, mais do que isso, como revelam as denúncias mais recentes de Snowden, Greenwald e Carole Cadwell, do jornal The Guardian, as técnicas de manipulação das informações pela internet induzem crenças e opiniões políticas que elegem governos e decidem plebiscitos. Cada vez mais, as análises e a experiência política das nações
confirmam que, em sua fase atual, o neoliberalismo, como força política inerente ao capitalismo financeiro distópico, é antidemocrático, antissocial, antagonista da democracia liberal e fomentador de regimes autoritários e totalitários. Então, eu vou ter que cortar aqui um pouco a parte do... Eu me inspirei inicialmente, né, num livro do Franco Berardi, que é um ativista italiano, fundador das rádios livres, na década de 60 e 70, e ele escreveu um livro chamado Depois do Futuro, né? Ele percebia a contemporaneidade como uma perda da crença no futuro, né? E nisso, sim, na modernidade, o dominante na modernidade era a crença no progresso e no futuro. E ele caracteriza, então, a pós-modernidade pela queda desses ideais, como um tempo depois do futuro. Bom, então, em janeiro desse ano de 2019, no prefácio à nova edição do seu livro Depois do Futuro, que foi lançado em 2009, Berardi diz: o futuro não é mais percebido, tal qual no século passado, como fonte de esperança, como promessa de expansão e crescimento. É um futuro amedrontador, ao invés de promissor, o que aguarda essa geração precarizada e altamente conectada. Berardi, então, fala que na modernidade a noção de vanguarda se liga historicamente à noção de utopia. E lembra uma coisa que vocês devem também ter, de alguma forma, experimentado ou vivido. Essa noção que vem do Pablo Neruda, que fala da utopia como um horizonte, né? Caminhando, vemos o horizonte e seguimos para aquela direção. Embora o horizonte se distancie, à medida que nos aproximamos, ir em direção ao horizonte nos permite caminhar. Então, o horizonte se reverte, como diz aí o Franz Monata, se a gente ficar olhando o horizonte, a gente vai caminhar de costas para o futuro, né? Então, o que nós precisamos realmente é encarar o presente. Bom, é claro que daí, frente à questão da utopia, é que o Aires fala de um capitalismo distópico, né? Então, a gente entende as distopias, se colocam como uma efetivação no presente das forças de destruição, provocando a queda ou inviabilização das utopias. Eu acho que é bom a gente admitir que as utopias não estão assim, ninguém acredita mais. Tem até há pouco tempo se acreditava nas utopias, né? Então, é bom que a gente veja, né? Bom, não vou falar o que provocando a queda e a inviabilização das utopias e abrindo em seu lugar buracos negros que consomem as forças desejantes ou as colocam a serviço da morte e da destruição. E aí, então, as batalhas se dão entre as forças de destruição e a resistência e a proteção das forças da vida. Ele vai falar também da questão da informática, como que ela desensibiliza pela não presença do corpo, pelas não relações pessoais, né? Vai falar da tensão entre o espaço cibernético infinito e o cibertempo finito, né? Em que as pessoas não conseguem metabolizar e nem dar conta da quantidade de informações. E o que isso causa? Ele diz que causa desensibilização ou pânico, né? As duas coisas juntas. Bom, então eu vou chegar aqui. Só pegar o final aqui. Então, o próprio Berardi afirma, como eu também, que o campo, apesar de que o futuro, né, não é mais pensado como antes, né, como na modernidade, ele afirma que o campo de possibilidades é sempre plural, como um campo de bifurcações. Depois do futuro é pensado como o fim de um tempo ou de um mundo. Mas no presente, a bifurcação se dá entre as forças de destruição totais apocalípticas e a experiência de novos possíveis, sempre múltiplos e expressos em agenciamentos singulares.
E aqui eu queria recuperar, quando eu falo lá de maio de 68, dos novos modos de vida, que esses modos de vida se desenvolveram, se efetivaram na realidade e agora precisam ser protegidos, né, com estratégias de resistência, como resistir. Isso aqui. Então, essa multiplicidade dos possíveis que se manteve, tá? Essa multiplicidade dos possíveis que se manteve, são experiências que não são imediatamente integradas, mas constituem devires de políticas desejantes, devires de relações no mundo e de abertura de si. Eu vou falar então um pouco da psicanálise e os processos de subjetivação em tempos presentes. A destruição já foi pensada como uma força positiva e considerada a causa do futuro, tanto nos movimentos revolucionários como nas rupturas subjetivas. Hoje, a queda dos ideais expressos nos projetos de futuro instiga ao reinvestimento do presente, confiando a potência das forças eróticas e agressivas, as iniciativas e as estratégias que promovam e defendam os movimentos a favor da vida, das artes, da cultura e do pensamento. A psicanálise, nascida na modernidade, se desenvolve como pensamento crítico da cultura moderna e como abertura clínica aos impasses dos processos de subjetivação na atualidade. Como argumenta Joel Birman, a psicanálise pertence desde a sua criação às correntes estéticas e políticas do modernismo, que questionavam, cada uma ao seu modo, a pretensão de soberania e autonomia do sujeito da razão, afirmando a força do desejo e das paixões inconscientes nas relações consigo, com os outros e com o mundo. Freud, há 90 anos, abria sua obra maior sobre o mal-estar na civilização, constatando a dominância nos ideais de massa dos valores da modernidade capitalista. Afirma, então, que poder, sucesso e dinheiro é o que os seres humanos pretendem para si e admiram nos outros, menosprezando os verdadeiros valores da vida. Estes últimos, ele identificava, aos valores mais altos da civilização, seriam buscados tanto na cultura como na experiência analítica, pelo desenvolvimento das capacidades de amar, criar e trabalhar. Para tanto, exigia-se o trabalho do domínio das pulsões, especialmente das pulsões agressivas, que expunham os humanos às tentações de satisfazer pela agressão aos seus semelhantes, por todas as formas por ele descritas, satisfazer pela agressão essas pulsões. Face a essas tentações, constituía-se, no modo de subjetivação então dominante das neuroses, um super-eu movido pelo sentimento de culpa, consciente e inconsciente, fonte constante do mal-estar. De lá para cá, mudou não apenas o mal-estar, mas a própria cultura. O acirramento dos desejos de poder, sucesso e dinheiro, estimulados pelo individualismo e pela rivalidade, promovidos pelo mercado capitalista, transformou as tentações a que se devia resistir em ações possíveis de realizar. Nesse contexto, os valores dominantes nos processos de subjetivação de massa incorporam a super-eu imperativos de gozo perversos que substituem os ideais de domínio das pulsões pelo exercício de pulsões de domínio ou apoderamento. Então, é face a esse cenário que Joel Birman caracteriza como os horrores do mal-estar na atualidade. Eu digo, então, face à queda dos ideais, os ideais do eu e da cultura, dessa parcela que engajada na produção de novos modos de vida, os sujeitos se veem confrontados com sua insuficiência e a precariedade da sua existência. Mas a experiência do desamparo pode também, como temos visto, abrir caminho para relações de solidariedade e cooperação, mobilizando forças de defesa da vida contra a morte e gerando estratégias de proteção e desenvolvimento dos espaços e modos de vida já conquistados individual e coletivamente. Quanto à psicanálise, importa afirmá-la como prática social processual, cooperativa e singularizante, que, junto a outros movimentos sociais emancipatórios, de autovalorização, singularização e cooperação, se coloca como resistência à massificação, ao produtivismo, ao consumismo e outras formas de sujeição ao poder e ao mercado. Na clínica, podemos afirmar, seguindo Ferenczi, que se alguém chega a uma análise é porque uma catástrofe ou uma ruptura traumática já ocorreu, hoje mais do que nunca. Trata-se, então, de buscar nas repetições traumáticas a abertura pela transferência de novos possíveis. No entanto, quando os traumas se repetem cotidianamente, em níveis de violência e amedrontamento crescentes, torna-se necessário
não apenas para os analisandos, mas também para os analistas, encontrar espaços de solidariedade e cooperação para além daquele oferecido pela experiência analítica estrito sensu. Na verdade, essa exigência já se impunha mesmo em tempos menos sombrios, pois se o social está sempre presente no individual, a experiência analítica só se desenvolve quando os sujeitos podem encontrar, junto ao trabalho da análise, novos possíveis para sua presença no mundo que permitam o desenvolvimento de suas capacidades de amar, criar e trabalhar. Nesse sentido, mesmo as saídas ditas individuais comportam a tensão entre a solidão da responsabilidade individual e o campo das experiências coletivas. Na intimidade da experiência analítica, torna-se possível a analistas e analisandos entrar em contato sensível com o silêncio do que nunca foi dito ou pensado e que se adensa e se prepara para existir. Agora a gente tem o desafio de ter essa mesma experiência em espaços sociais mais amplos. No entanto, temos visto que a intensidade das experiências traumáticas que ameaçam tanto a vida física como o sustento pelo trabalho e o desenvolvimento da vida criativa recai frequentemente sobre o corpo, onde as dores, os acidentes e os adoecimentos manifestam o impossível de suportar. Além das situações em que o insuportável enlouquece, e mesmo na minha clínica de consultório, eu estou enfrentando casos das pessoas não previamente psicóticas que enlouquecem. Dos analisandos que têm o privilégio de acompanhar a análise, então eu posso dizer que, mesmo aqueles mais defendidos por muros, percebem cada vez mais agudamente que as tentativas de buscar segurança, sempre insuficientes, só reforçam as rachaduras já abertas nesses muros e aumentam a insegurança e a vulnerabilidade. A paranoia que se instala torna-se, no entanto, possível de ser enfrentada se o trabalho da análise permite a abertura para correr riscos e conhecer experiências temidas, mas desejadas, do mundo real. Os que em seu trabalho sentem os efeitos do desmonte da cultura, da perseguição nas escolas e universidades, dos impossíveis de resolver no trabalho, junto às populações precarizadas e desprotegidas, porque são aí os setores públicos que trabalham no SUS, nas escolas, etc., ou na cultura mais ampla, ao compartilharem sua indústria, ao compartilharem sua angústia, porque eu pensei na Ancine desmontada pela tá certo? Bom, compartilharem sua angústia no trabalho da análise podem frequentemente reconhecer que, para além dos projetos ideais ou para além do princípio do prazer, ocorrem movimentos que revelam possíveis impensados, alianças insuspeitadas que se afirmam como bons encontros não previstos consigo e com os outros. E para nós todos, analistas e analisantes, eu ressalto a importância, face ao impossível de suportar, de experiências de participar em iniciativas coletivas de resistência que permitam resistir com alegria. Cantar, dançar e brincar na avenida, levando o nosso estandarte às manifestações que celebrem a vida e a democracia. Obrigada, Priscila. Agora é a Cláudia Rose Ribeiro da Silva. A Cláudia é licenciada em História pela UERJ, mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, diretora do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, gestora da Casa de Cultura da Maré e coordenadora do Museu da Maré. Bem, boa tarde. Agora já é boa noite? Agora já é boa noite. Bem, boa noite a todas, a todos. Eu queria agradecer muito o convite. Está sendo, assim, incrível participar, ouvir todos esses relatos. A gente já está aqui pedindo, né, porque a gente tem grupos de estudos e é importante levar esses textos para que a gente também possa fazer uma reflexão, discuti-los, né? E, bem, eu acredito que eu tenha sido também convidada para falar um pouco da experiência de estar numa favela, que é uma das maiores favelas, né, do Rio de Janeiro, a favela da Maré, e que é, na verdade, muito complexa, porque ela tem uma história de formação que data desde 1940, durante as grandes obras que ocorreram no Rio de Janeiro, e o incentivo à migração nordestina. Claro que não só migrantes nordestinos chegaram nesse período na Maré, mas
a maior parte, sim, foi nordestina. E cada onda migratória, a gente tem também formação de comunidades, e algumas foram criadas pelos próprios moradores, outras foram criadas pelo poder público, como, por exemplo, a Nova Holanda, que originalmente ela era um centro de habitação provisória, que recebia moradores de favelas de áreas da cidade ou que estavam em risco, ou, na maioria das vezes, e foi realmente a maioria dos casos, estavam em lugares que eram disputados pela especulação imobiliária. Então, a gente tem uma formação desse espaço, desse território da cidade, uma formação realmente muito complexa. Então, a gente chama de maré, porque também a gente trabalha com esse olhar também, é uma opção política dizer que a maré é um todo formado por 16 comunidades, mas a gente sabe que cada comunidade tem, sim, a sua especificidade, a sua formação histórica, mas, sim, a maioria dos moradores se reconhecem como moradores da maré e muitos se negam o fato de morarem na maré. Dizem ainda hoje que moram em Bom Sucesso, ou moram em Ramos, ou moram em Manguinhos, que são os bairros próximos da Maré. Se bem que a Maré também é um bairro. Em 94, o prefeito, no César Maia, instituiu o bairro da Maré. Então, a Maré passou a ser um bairro também com uma região administrativa, a 30ª RA. Bem, mas falando um pouco, eu fiz algumas anotações até a partir do que eu ouvi aqui e também do que a gente já tinha até conversado um pouco com a Leila antes. Falar sobre essa questão da política de segurança do Estado, eu vejo que é impossível falar sobre essa questão e falar sobre o tema proposto para essa mesa, que é responsabilidades éticas diante de vidas precarizadas, sem contextualizar tudo isso historicamente. Então, a gente não pode abrir mão dessa análise, mostrar e falar claramente que o Brasil ele se constitui a partir da escravidão. E principalmente da escravidão negra. Escravidão indígena, sim, mas em um determinado momento, até por questões econômicas de mercado, a escravidão negra ela passou, então, a marcar profundamente e radicalmente a nossa história. Então, não é possível falar do contexto atual sem ter essa perspectiva histórica. Então, a gente fala da escravidão, e quando a gente fala da escravidão, a gente se pergunta como uma maioria negra, indígena, dentro desse território, foi submetida pelos colonizadores e invasores. Como? Então, a gente percebe, ou eu percebo, mas eu acho que isso é algo que todo mundo concorda, porque isso já tem vários estudos sobre como que o colonizador ele conseguiu dominar uma maioria colonizada, explorada. Como é que ele conseguiu submeter? Então, são estratégias de dominação, e a gente tem uma que é a assimilação, o processo de assimilação colonial. Quando o colonizador ele escolhe alguns daqueles dominados para levá-los para o grupo dominante, para que eles se sintam importantes nesse processo e joguem a favor da dominação. Então, a gente tem isso em todas as colônias, em todas. Inclusive, o Museu da Maré ele tem uma parceria com algumas lideranças de movimentos comunitários lá de Moçambique, Maputo. E tem uma grande comunidade que eles chamam de periferia, mas se assemelha às nossas favelas, que é Mafalala, em que algumas pessoas de lá vieram aqui no Rio e conheceram a experiência do Museu da Maré. E lá em Mafalala criaram também um museu
o Museu da Mafalala, que foi inaugurado esse ano. E no processo que eles estavam discutindo a constituição desse museu, eu fui representando o Museu da Maré. E aí a gente pôde conhecer a Mafalala e como é muito parecida com as favelas cariocas das décadas de 60, 70, em que eles colocaram isso, né? Como é que o colonizador, o invasor português, tinha, inclusive, isso era institucionalizado, uma comissão que ia às casas dos moradores da Mafalala, e não só Mafalala, mas outras comunidades também periféricas, que eles chamavam e ainda chamam de comunidades de madeira e zinco, porque eram os principais materiais utilizados para a construção das casas, e como essa comissão, ela verificava o hábito dos moradores das casas, e se eles estivessem totalmente descolados da cultura, né, tribal, original, né, do seu grupo, eles, não todos, mas alguns, eram considerados assimilados, e eles poderiam, então, circular e transitar livremente na cidade de Cimento, que era a cidade do colonizador. E, assim, é geograficamente marcada, porque tem uma rua principal, que é uma estrada, e que divide justamente a periferia da cidade colonial. Quer dizer, depois da Revolução, isso muda um pouco, mas aquela elite assimilada, né, ela passa, uma elite negra, passa a se sentir como dominante, e ela favorece e fortalece as estratégias de dominação. A outra tática, estratégia, né, utilizada, com certeza, é a imposição de uma ideologia. Então, você precisa que o dominado ele aceite que ele é inferior, que ele é burro, que ele é ignorante, que ele é incapaz, que ele é preguiçoso, que ele está naquela situação de submissão por culpa dele, ou porque Deus quis. Então, Deus quer que ele esteja naquela situação. E por isso, hoje, por exemplo, a gente tem a reprodução dessa ideologia em que Deus quer que você pague o dízimo. Deus quer que você seja um fiel, porque você vai atingir, agora, ainda em vida, você vai conseguir bens materiais e você vai, depois, conseguir o reino dos céus. Então, assim, uma salvação do após, mas com bens materiais já agora. Então, as pessoas, elas ainda continuam, é claro, com essa, sendo dominadas por uma ideologia, né? A ideologia da elite, né? Mas é claro que tudo isso não é suficiente. Não só assimilar, como o Capitão do Mato era um assimilado, como as elites, por exemplo, eles citaram lá em Moçambique o caso do Eusébio, que era o jogador da seleção portuguesa, mas ele era, inclusive, ele era lá da Mafalala. E ele foi assimilado, ele e a família dele, né? Então, ele passou a jogar, inclusive, na seleção portuguesa, né? Então, a gente tem capitães do mato que são assimilados, a gente tem uma grande maioria que acredite que, claro, por longos períodos foram submetidos a uma ideologia dominante, mas você tem também a extrema violência. A violência que traumatiza, a violência que se torna, né, que cria na pessoa a sensação de impotência, de completa impotência. E aí isso não mudou ao longo dos 500 anos de história do Brasil, né? Porque o que a gente coloca todas essas estratégias num campo que a gente chama do tempo histórico, que a gente chama de longa duração ou permanências. Mais popularmente a gente conhece isso, em time que está ganhando não se mexe. Então, assim, se essas estratégias até hoje têm dado certo, claro que uma vez ou outra você tem revoltas, você tem rebeliões, mas, no geral, você tem um controle da maioria que está sendo submetida ali, ou sendo assimilada culturalmente, ou tendo uma dominação ideológica, ou através da violência, que é o que é mais usado. E essa política que vem até hoje, né, ela não está descolada de um contexto também global. A gente tem o enfraquecimento do processo de globalização, né, por conta da crise do sistema capitalista, principalmente o 11 de setembro, em que
as elites, então, abrem mão dessa democracia liberal, porque agora não lhes serve mais. Então, é preciso a luta, né, a conquista e a disputa por fontes de energia, principalmente petróleo. Então, a gente tem um avanço dos principais, principalmente Estados Unidos, né, nesse campo, né, da disputa capitalista, mas, por outro lado, a gente também tem o avanço da China e da economia chinesa. E aí que vai disputar diretamente mercado com essa outra, né, economia, com esse outro núcleo de poder capitalista. Então, a globalização agora não serve mais. Agora é preciso fechar os mercados. E, nisso, a gente tem, então, um fenômeno que é a direita liberal, que ela, então, abre mão dessa democracia para que a extrema-direita possa atuar. E isso é no mundo inteiro. É um processo que vem acontecendo no mundo inteiro, também não só por conta de uma disputa capitalista e da crise do capitalismo, mas também por conta das conquistas do campo progressista, do movimento popular. Então, a gente tem uma série de conquistas. E aqui no Brasil, essas conquistas já vêm desde da redemocratização, e elas se acentuam com os governos do PT, mesmo que muito timidamente, mas a gente também tem que considerar 500 anos de uma política que é o avesso disso tudo, né? Então, a gente vê todo esse cenário e contextualiza o que está acontecendo hoje no Brasil. Isso não está descolado dessa visão, que é uma visão histórica, dessa visão desse processo do avanço da extrema-direita no mundo todo. Mas a gente se pergunta, mas e aqui, como é que pode um governador ele fazer o que faz e nada acontecer com ele? Por que ele entra no helicóptero? Por que ele, do helicóptero, atira contra pessoas e nada acontece com ele? Por que uma criança de 8 anos é morta pela polícia desse governador e ele diz que a morte é culpa dos usuários? Quem usa drogas é que é culpado pela morte da Ágata. E por que nada acontece? Quer dizer, o nada, na verdade, na questão institucional, jurídica, porque é claro que as pessoas estão se organizando. Esse seminário, essa jornada aqui é um exemplo disso, como tem vários grupos que já foram citados aqui, Parem de Nos Matar, que são grupos que realmente estão se organizando e que já estão se organizando há muito tempo contra essa necropolítica. Mas a gente tem que levar em consideração que isso, na verdade, tem uma base também dentro das próprias favelas. Uma base de apoio. Eu, particularmente, poderia falar sobre isso por conta, claro, da minha inserção no trabalho que a gente realiza no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é o CEASME, e no Museu da Maré, mas também por ser professora de educação de jovens e adultos, e por trabalhar com adultos trabalhadores, porque eu dou aula à noite. Então, à noite, a gente tem na escola, que é uma escola exclusiva de educação de jovens e adultos, funciona manhã, tarde e noite, mas à noite, majoritariamente, são trabalhadores, moradores da Maré, que vêm dos seus trabalhos e chegam ali para completar o ensino fundamental. E a gente ouve desses trabalhadores um apoio, nas suas falas, um apoio a esse tipo de política. Claro que não são todos, mas a gente para pensar. Pessoas que moram dentro da favela, que são alvo dessa política, mas que apoiam. Então, na verdade, o que o governador fala nada mais é do que o eco daquilo que as pessoas acreditam. Por exemplo, muitos dos meus alunos, e eu ousaria dizer que, infelizmente, a maioria, é a favor da redução da maioridade penal. É a favor dos linchamentos, é a favor das operações policiais, é a favor da execução de traficantes. E eles falam isso. Inclusive, teve algumas semanas uma aluna que falou: professor, o chato é que eu trabalho o dia todo e quando chego em casa, isso já aconteceu 2 vezes, da polícia ter arrombado minha porta. E aí eu tenho que gastar dinheiro para botar uma porta nova.
Mas o que posso fazer, né? Eles estão fazendo o trabalho deles, tem que fazer. Né? Alguns alunos dizem isso claramente. Olha, a gente perdeu o controle aqui. Agora, vagabundo não respeita mais morador. Então, tem que ter uma ação forte, um braço forte aí. Então, eles estão cumprindo o papel. Não é à toa, né, que o Witzel e o Bolsonaro foram extremamente votados na favela da Maré, e não só. Então, na verdade, o discurso fascista desses governos, o discurso só é possível, e a prática fascista só é possível porque uma parcela da sociedade apoia. Mas apoia porque não vê uma outra possibilidade. E aí, essa outra possibilidade também tem a ver com a forma como o Estado se manifesta e atua nas comunidades. O Estado, ele entra com a violência e ele coloca o mínimo possível de serviços de qualidade, de educação, de saúde. E aí o foco se dá na questão da segurança pública. E a segurança pública, na verdade, é um espetáculo midiático, que tem, por um lado, né, a ideia de passar para quem está de fora que está havendo um controle e um combate ao tráfico, e para dentro, na verdade, é o discurso da submissão. E que muitos acreditam que, na verdade, esse discurso, essa prática é uma prática que está exterminando o tráfico, mesmo que as evidências mostrem o contrário. Então, eu pergunto para um aluno, nessa última operação que teve, em que o helicóptero passou, todo mundo deve ter visto esses vídeos, que o helicóptero passou atirando contra 3 escolas. Eu tenho alunos que trabalham nessas escolas, alunas, e elas disseram que foi um horror. Foi um momento de terror, porque ninguém esperava, porque isso aconteceu 10h30, 11 horas da manhã, estava um dia quente, as crianças estavam no pátio tomando banho, e aí, de repente, o helicóptero passa atirando contra as escolas. E aí não tinha professor, não tinha pessoal suficiente para conseguir retirar em tempo hábil todo mundo do pátio, as crianças. E ela disse que a situação, essa aluna falou que na escola dela, a situação nem foi tão terrível, porque era a escola do meio. As 2 da ponta têm berçário, a dela não. Então, para tirar os bebês do berçário, dos berços, e levar para um lugar seguro, não tinha como. Todo mundo da escola se envolveu nisso. Até que os pais foram para a frente da escola, no meio dos tiros, para ver se o helicóptero parava de atirar. E mesmo diante disso, teve aluno dizendo, mas é o trabalho deles. Teve aluno dizendo isso. E aí eu pergunto, por quê? Porque tem que tirar muita arma, professora. E aí eu falo, de onde vêm as armas? Elas são fabricadas aqui? E ele fala, não. Então eu não estou entendendo essa sua colocação. Se as armas não são fabricadas aqui, se elas vêm de fora e eles não saem, os traficantes não saem, como é que elas chegam aqui? E aí ele não tem resposta. Mas continua afirmando, porque é um trabalho de 500 anos. Um trabalho ideológico muito bem feito. Por outro lado, os intelectuais de esquerda, ou do campo democrático de uma forma geral, não têm um discurso que vá ao encontro dessa população. É um discurso muito difícil, um discurso muito aquém ou além do que essas pessoas, do que possa mobilizar essas pessoas e fazer frente a esse processo esse processo de convencimento ideológico de que, de fato, tem que ser assim. A violência é a única forma. Então, terminando, né, o nosso trabalho ele está exatamente na contramão disso tudo. Muitos coletivos, instituições, ONGs, que estão inseridos na favela, eles usam um discurso que é um discurso burguês, que é o discurso de estamos trabalhando para tirar o jovem, e aí usam o termo menino, o menino do tráfico. O SEASM e o Museu da Maré não trabalham nessa perspectiva, mesmo porque a entrada do jovem para o tráfico é algo muito difícil. É raro isso acontecer. Se a gente parar para pensar, a Maré tem 140 mil moradores. Pensa só, 3%
dessa população traficante. Eu sou péssima em matemática, mas 3% de 140 mil dá 4 mil e alguma coisa. 4 mil e alguma coisa. Não existem, não tem dentro da Maré 4 mil traficantes. Então, imaginar que 3% de uma população, que é uma coisa mínima, seria traficante, é ilusão. Aí pensar que o jovem entrar no tráfico é o maior de todos os problemas, não é. Não é. E aí eu trouxe aqui a lista de vários dos problemas. Automutilação. Esse é um grande problema e a gente não está sabendo lidar com isso. A gente do SEASM, a gente do museu, está procurando ajuda para lidar com isso. Inclusive, uma professora que dá aula comigo nessa escola de educação de jovens e adultos, ela também dá aula à noite numa escola estadual lá da Maré. E ela veio me procurar e falar: Cláudia, vamos tentar fazer alguma coisa, porque eu estou com vários adolescentes, jovens, do 3º ano do ensino médio, que estão pensando em suicídio, que vieram falar comigo, que se automutilam. O que a gente faz? A gente precisa fazer alguma coisa, vocês do SEASM, do museu, o que a gente pode fazer? Então, isso para a gente é muito pior do que um jovem entrar para o tráfico, porque dificilmente ele entra. Não é que não tenha, mas entra. Mas quantos? Muito menos do que aqueles que se automutilam. Suicídio, a taxa de suicídio entre os jovens está aumentando. Depressão, ansiedade, o racismo. Os jovens são vítimas de racismo o tempo todo, né? Os preconceitos por serem moradores de favela, a violência do Estado, a violência do tráfico, é claro, porque é uma violência armada, e essa violência também afeta esses jovens, mas eles entendem que o tráfico é o tráfico. Eles não conseguem perceber como é que o Estado, e entender como é que o Estado age da mesma forma. Como é que o Estado entra e age da mesma forma? Eles não conseguem perceber isso, né? A falta de perspectiva, todas essas mudanças acontecendo, a precarização de tudo, de todas as assistências sociais, de todos os direitos, tudo isso cria uma grande instabilidade, uma grande falta de perspectiva de futuro nesses jovens. E aí, o que a gente faz? São esses os grandes riscos. Um jovem que não consegue dormir, que usa remédio para dormir. Um jovem que se isola na internet, nas redes sociais, e que não consegue mais dialogar, né? Então, a gente está enfrentando todos esses problemas. E eu acho que vocês têm esse compromisso também de propor e, junto com a gente, construir alternativas, porque essa juventude que está sendo exterminada pela política dos governos, de uma forma geral, não só do Witzel, essa juventude também, aqueles que estão sobrevivendo, eles estão enfrentando todas essas outras questões, muito piores do que, por exemplo, pegar numa arma para entrar para o tráfico. Esse vai ser a minoria da minoria. Então, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez e dizer que foi ótimo compartilhar isso aqui. A gente vai abrir só para 3 perguntas, porque a gente está com o tempo bem contadinho. 3, já tem 3. Para a gente não avançar, né, depois na conferência, tá bom? Depois ali na frente, lá Thaís, lá atrás. Já sei, as duas ali, né? Eu queria só perguntar se vocês identificam lá na Maré... O microfone não está ligado, né? Ah, pronto. Eu queria só te perguntar se vocês identificam lá na Maré a participação e o apoio, e que tipo de participação e de apoio
tem as igrejas cristãs junto à população. Se isso acontece, como é, qual é a ligação concreta. Eu queria saber, uma vez que todo esse governo, que a gente chama de fascista, tem uma ligação muito forte com essa igreja. Então, e a igreja é muito forte nas comunidades. Eu queria saber que tipo de relação e que tipo de participação vocês conseguem identificar aí. A gente vai fazer a rodada toda, vai lá. Meu nome é Ana, eu estou aqui acompanhada da Fernanda, e da Fernanda, a gente é trabalhadora do CAPES, eu sou trabalhadora lá do CAPES do Alemão. Recebi desconto para estar aqui hoje, então também estou me sentindo convocada, né, assim. Sei lá, algumas coisas me ocorreram, né, convocada pela Leila da Trincheira, né, assim, quando eu trabalho no CAPES do Alemão, que chama João Ferreira, há 9 anos, e não tem sido nada fácil estar lá também, então é muito bom estar aqui, porque é um trabalho de resistência, a gente está lá resistindo também. Acho que algumas coisas, com certeza, a gente vai levar para a reunião de equipe, que é um lugar primordial. A gente tem um supervisor clínico institucional, que também é um apoiador, né, nesse trabalho. E a gente tem só discutido isso, né, de como é que a gente faz para cuidar das pessoas lá. O CAPES, historicamente, era um serviço de desinstitucionalização dos pacientes com transtorno mental grave, mas atualmente, sobretudo, mas não só, todos da cidade, na verdade, acho que eu posso dizer, são lugares onde as pessoas que estão em sofrimento agudo têm ido buscar ajuda, né? Não só psicóticos, né? São as pessoas que estão na cidade e ali no Alemão, enfim, todos... muitas situações de assassinato. Eu acho que todos os casos que eu venho escutando ultimamente são pessoas que presenciaram ou têm em suas famílias pessoas que foram assassinadas, amigos assassinados. Então, tem esse dado, né, do assassinato, que é uma coisa frequente em todos os atendimentos, né? O CAPES ficou sendo porta de entrada porque tem porta de entrada aberta para as tentativas de suicídio, que têm sido muito frequentes. Tem a coisa do chumbinho, dos remédios. São pessoas que a gente nunca viu, que chegam encaminhadas da UPA depois de tentativas de suicídio. A sensação de entrar, né, também do cotidiano do alemão, assim, eu tenho uma sensação de uma certa depressão basal, para quem não tem onde ir, meio entrincheirado, né, pessoas que dormem até quase o início da tarde, assim, você não ouve barulho de panela de pressão, porque não tem também comida, tá difícil lá, assim. Eu tenho percebido uma coisa, claro que o alemão é diverso, né, assim, é enorme, são muitas realidades, mas eu percebo uma coisa de quase assim, uma falta de vontade, porque não tem para onde ir, não tem. E aí, que bom que tem o Museu da Maré, porque eu acho que é um lugar onde se pode ir, né, assim. E os dispositivos públicos estão muito acabados. As bibliotecas acabaram, o teleférico acabou, coisas que movimentaram, assim, em algum momento ali. E muita demanda de escuta, muita demanda de intervenção. Tem um dispositivo que é o apoio matricial, que seriam essas capacitações ou essas interconsultas com as pessoas, que são um dispositivo interessante, mas é muito pouca gente para fazer, é uma demanda muito grande. Acho que as crianças são totalmente negligenciadas, ficam na conta da escola, e ainda bem que tem a escola, porque na escola tem as refeições, né? Acho que tem a angústia das mães nos meses de férias, né? Assim, quando não tem aula. Assim, mas ouvir, estar lá cotidianamente também é um aprendizado coletivo dessa equipe, que é diversa, que é multiprofissional também. Eu acho que os psis, os professores, eu acho que essa ideia de capacitar professor para escutar, porque quem consegue conversar, você consegue conversar com seus alunos, porque ali você, né, consegue dialogar minimamente, espaços de diálogos. Eu não sei, eu estou aqui tentando falar do SUS, porque ainda é o SUS ainda existe, ele é precarizado, ele é parcialmente implementado, ele é subfinanciado, mas estamos ali, né, nesse cotidiano, enfim. Mas fiquei pensando aqui também nos dispositivos
que a gente pode pensar para parcerias e colaborações, né? Assim, como capacitação, sim, de professor. Isso ficava... Tem um projeto institucional de política pública, mas que não consegue ser implementado, né? Assim, o SUS e a reforma psiquiátrica, eles são parcialmente implementados, né? Enfim, acho que também me senti convocada por essa mesa tão bacana que tem Leila, que é uma memória tão antiga e tão boa minha, Priscila, minha primeira supervisora, preceptora, e também pelo seu relato, assim, muito, muito bom. Eliana também. E um agradecimento também ao evento, né? Olá, meu nome é Tereza, eu sou da Sociedade Brasileira de Psicanálise e estou muito feliz de estar participando hoje desse evento e muito instigada, né, a falar um pouquinho sobre essa mesa da maior importância para as instituições psicanalíticas a tentarem para a responsabilidade social da prática psicanalítica. Há 15 anos, lá na Brasileira, nós desenvolvemos um trabalho com populações vulneradas do Rio de Janeiro, de várias favelas do Rio de Janeiro, e essa saída do consultório não foi feita sem muito medo. Muito medo porque nós não tínhamos o corrimão que pudéssemos nos apoiar para fazer isso que a Cláudia disse, né? Poder falar com quem está nos falando, com a linguagem que possa chegar realmente a ser transformadora para essas pessoas. Eu acho que a psicanálise precisa realmente desse tipo de discussão para que a gente não só pense intelectualmente da importância dessas ações, mas que a gente arregace as mangas e saia para agir, para criar dispositivos de escuta e que façam com que a gente possa fazer da psicanálise um organismo vivo para as necessidades realmente da população. E eu fiquei pensando, Cláudia, né, nessa coisa que a gente sabe do apoio que foi dado da população das favelas a esse governo e esses relatos que você trouxe. Eu penso que os 500 anos levaram a uma política e um sentimento, mais do que uma política, um sentimento de sobrevivência. Muito mais de viver, luta-se para sobreviver. E acho que nisso os psicanalistas, nós psicanalistas, precisamos realmente tomar pé e não só diminuir esse fosso entre a teoria e a prática, né? Porque a gente não sabe como fazer. A escuta é muito particular, porque se a gente não quiser aplicar a psicanálise, mas fazer da psicanálise uma escuta viva e criativa, a gente precisa se despir de muitas capas de certezas que a gente foi acumulando pelo tempo. E então eu gostaria de agradecer profundamente esse meu dia de sábado aqui com vocês. Só vou comentar uma coisa, eu acho que a Cláudia Rose vai responder, porque eu acho que ela tem uma vivência que é importante para responder essas questões. Eu proponho que a gente depois siga conversando, a gente vai ter um coquetel aí embaixo e a gente pode continuar conversando sobre as questões que levantamos aqui. Obrigada. Eu, na verdade, queria agradecer assim, a acolhida. Não tenho muito o que comentar, porque eu acho que é isso, a gente está realmente nessa luta juntos e, por um lado, é tudo muito terrível. Qual é o futuro, a gente não sabe, mas a gente sabe que o presente não está bom. Mas algo que eu acho que anima é saber que a gente não está sozinho, que tem um monte, né, de várias pessoas, instituições e coletivos que também estão nessa mesma direção, caminhando nessa mesma direção.
E a gente tem que trocar mais e realmente para fortalecer, né, esses espaços que estão na base, como, por exemplo, a gente tem o coletivo de mulheres do Coletivona, que a Leila conhece, que se reúne uma vez por mês no museu. Inclusive, vai ser amanhã, dia 29, amanhã, né? Então, vai ser amanhã um encontro lá no museu do coletivo. Mas, assim, infelizmente, a gente tem alguns grupos que seriam importantes estarem juntos nesse momento e que a gente não tem esse apoio, que justamente são as igrejas. E a gente está num outro contexto. Eu fui, né, durante muito tempo, da igreja, da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, lá na Maré, mas foi um outro tempo, 1980, em que a gente foi formado numa discussão da teologia da libertação, comunidades eclesiais de base. Então, eu fazia parte da Pastoral de Juventude, e era uma outra discussão, porque o Rio de Janeiro sempre foi muito conservador, mas a gente tinha por fazer parte da Pastoral de Juventude, a gente tinha uma ligação com outras instâncias de organização da pastoral, e que eram justamente essas outras instâncias onde se discutia tudo isso, e a gente tinha muito próximo Caxias e Nova Iguaçu como lugares realmente onde havia uma visão de uma pastoral mais inserida, de uma igreja mais inserida na realidade. Isso, infelizmente, hoje é a minoria. A gente tem, não na Maré, mas, por exemplo, poderia citar, né, em Higienópolis, que tem o padre GG, que é um padre muito inserido nas lutas, na questão racial, principalmente. Mas, por exemplo, na Maré a gente não tem, né, nem da Igreja Católica, e principalmente das igrejas neopentecostais. Então, não existe esse apoio e eles estarem juntos, porque, na verdade, eles constroem e são elementos fundamentais na manutenção, perpetuação dessa ideologia dominante. Então, e muito por conta dessa ação e do afastamento dos intelectuais e da esquerda desse lugar, é que a gente teve a proliferação, né, desse fascismo, esse apoio ao fascismo dentro da favela, né? Infelizmente, isso. Eu poderia citar um exemplo particular, que é o exemplo do Museu da Maré, que a gente esteve, há algum tempo, ameaçado de despejo, porque a empresa que era dona do imóvel, em 2014, pediu de volta o imóvel, porque a gente estava lá num sistema de comodato. Então, a gente ocupava, mas em comum acordo com a empresa. E, sem nenhum tipo de justificativa, eles pediram o imóvel de volta. Então, a gente começou um movimento para que o museu não saísse. E, nesse movimento, a gente, por exemplo, não teve apoio do governo do PT nesse momento. Então, assim, pensar que o apoio só veio em final de 2015, início de 2016, quando o Boaventura de Souza Santos visitou o museu e disse que era um absurdo esse museu sair dali. E aí ele fez uma carta para o ministro da Cultura, na época, o Juca, e aí sim houve uma movimentação por parte do governo, mas que foi acionado por uma pessoa que nem era dali, né, um sociólogo português. E aí sim é que houve uma movimentação, aí pediram para a gente um relatório de tudo que o museu tinha feito até então, para poder desapropriar o imóvel. Aí veio o impeachment, o golpe, e acabou. Então, a gente teve que lutar, né? E a nossa sorte é que a empresa, ela estava também nesse processo aí ligada a esses escândalos todos que estavam acontecendo, foi também alvo da Lava Jato em algum momento, outro tinha acordo com Cunha, e aí a dona da empresa ficou presa, eu acho que uns 2 dias, e isso veio à tona, e eles não queriam uma propaganda mais negativa do que já estavam tendo, e resolveram, então, doar o imóvel para o museu. Mas a gente precisou conseguir todo o recurso para pagar, que eu não tinha noção de que era tão caro uma transferência de imóvel.
A gente gastou, dentro da favela, 66 mil reais, 67 mil reais. E a gente só conseguiu fazer isso porque muitas pessoas intercederam pelo museu, conheciam o museu, e aí a gente conseguiu o apoio de uma instituição alemã, que aí pagou toda esse processo aí burocrático para a gente conseguir. E agora, finalmente, desde março desse ano, o museu assim é nosso, né? Então a gente até fez todo esse processo aí. E para concluir, tem duas pessoas aqui do museu. Tem o Antônio Carlos, que está lá atrás, que também é da ala antiga, dos antigos, os veteranos, que foram os fundadores do museu. E tem a Gabi, que é uma jovem. A Gabi tem 17 anos, a Gabi passou por vários projetos do SEASM do museu, e ela hoje está na equipe de comunicação do museu, na gestão aí, no monitoramento das redes sociais, que a gente entende pouco, mas ela entende a linguagem de Twitter, Instagram e Facebook, e aí ela cuida disso, e está sendo um sucesso, porque antes era assim, bem, as nossas publicações eram umas coisas bem roda presa, sabe? Ela não, ela com a linguagem dela, de jovem, e aí está crescendo o número de pessoas que estão visualizando e curtindo as redes sociais do museu. A gente encerra, então, essa mesa. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Leila. Obrigada, Priscila.